No tempo antigo, os sacerdotes de Israel eram guardiões das tradições, intermediários entre o povo e Deus. O livro de Levítico, um dos 5 livros da Torá, estabelece regras claras para a vida desses homens que dedicavam suas vidas à divindade. O capítulo 21 de Levítico é específico sobre a pureza e santidade exigidas dos sacerdotes. Para manter a santidade, os sacerdotes deviam seguir normas rigorosas. Um dos primeiros preceitos era sobre o contato com os mortos. De acordo com as regras, um sacerdote não podia se contaminar tocando um cadáver, exceto em casos de familiares muito próximos. Esta restrição enfatizava a necessidade de se manterem ritualmente puros para desempenhar suas funções sagradas no templo. Além disso, as normas sobre casamento eram igualmente restritivas. Os sacerdotes não podiam se casar com mulheres de má reputação ou divorciadas. A pureza, mais uma vez, era o foco. As esposas dos sacerdotes deveriam refletir a mesma santidade e respeito pelas leis divinas que se esperava dos seus maridos. Estas leis não eram apenas regras arbitrárias, mas eram vistas como necessárias para garantir que os sacerdotes estivessem sempre puros e aptos à sua missão sagrada. Eles não somente representavam o povo diante de Deus, mas também eram vistos como exemplos de conduta divina na sociedade, mantendo um padrão elevado de moralidade e devoção. A vida dos sacerdotes era intensa e cheia de obrigações, e essas regras, embora possam parecer estritas, eram destinadas a preservar a integridade do serviço sagrado e a santidade do espaço no qual atuavam. A fidelidade no cumprimento dessas ordens era crucial para a manutenção da harmonia e da ordem sob a lei divina, refletindo a relação especial entre os sacerdotes e o divino. No livro de Levítico, capítulo 21, versículos 10 a 15, são delineados os requisitos específicos para o sumo sacerdote de Israel. Este papel requeria um nível de santidade e pureza espiritual que era refletido em regras rigorosas quanto à conduta e aparência física do indivíduo que ocupava esta posição tão elevada. Em primeiro lugar, o sumo sacerdote era alguém que deveria se destacar em dignidade e respeito diante de todo o povo. Um dos requisitos era a ausência de defeitos físicos. Isso era um reflexo simbólico da perfeição e pureza que o sumo sacerdote deveria representar diante de Deus e da congregação. Este conceito de perfeição não era apenas uma questão de aparência, mas também de conduta e espiritualidade. O sumo sacerdote deveria ser um exemplo vivo de retidão e conduta moral. Além disso, o sumo sacerdote não podia mostrar sinais de luto visíveis, como rasgar suas vestes ou deixar seus cabelos despenteados. Isto simbolizava sua devoção total ao serviço sacerdotal e sua resistência emocional, demonstrando que, apesar de qualquer tragédia pessoal, seu papel sagrado tomava precedência. Em termos de relações pessoais, o sumo sacerdote tinha restrições específicas em relação ao casamento. Ele só poderia se casar com uma virgem do seu próprio povo, assegurando que a linha sacerdotal permanecesse pura de influências externas. A união com uma viúva, divorciada ou uma mulher de reputação questionável estava estritamente proibida. Essa restrição destacava a pureza contínua que era esperada na linhagem sacerdotal. Os requisitos para o sumo sacerdote, como estabelecido no Levítico, demonstravam a importância desta figura como mediador entre Deus e os israelitas. Ele não era apenas um líder religioso, mas também um símbolo de pureza e perfeição espiritual para todo o povo. Por meio de sua vida e serviço, esperava-se que ele promovesse a santidade e guiasse os outros em direção a uma vida alinhada com os mandamentos divinos. No antigo mundo de Israel, o papel dos sacerdotes era crucial para a manutenção das práticas religiosas e espirituais do povo. No entanto, como o texto de Levítico 21, 16, 24 nos revela, havia regras específicas sobre quem poderia desempenhar esses deveres sagrados.
A voz do Senhor vinha a Moisés com instruções claras, determinando que os sacerdotes deveriam estar livres de defeitos físicos para exercerem suas funções. Estes regulamentos não significavam um desprezo aos indivíduos com deficiências, mas refletiam a maior preocupação daquela época com a perfeição simbólica exigida para representar o povo diante de Deus. A lista delineada por Deus especificava que qualquer descendente de Arão que tivesse um defeito físico não poderia se aproximar para oferecer as ofertas de alimentos a Deus. Isso incluía cegueira, claudicação, deformidade facial, membro desproporcional, mão ou pé quebrado, corcunda, nanismo, catarata, coceira ou sarna, e testículos esmagados. Esses sacerdotes, embora destinados a servir na casa de Deus, eram limitados na parte prática do culto como um reflexo das normas cultuais de pureza. Contudo, é interessante notar que os sacerdotes com defeitos ainda eram reconhecidos e respeitados em seus papéis fora do serviço litúrgico ativo. Eles ainda podiam comer os alimentos santos, uma indicação de que eram parte da comunidade sacerdotal e tinham seu lugar entre o povo escolhido. Essas diretrizes nos oferecem uma visão sobre como a antiga tradição hebraica trabalhava com a ideia da perfeição física em um espaço sagrado. Além disso, nos faz refletir sobre a transformação das maneiras como lidamos com a inclusão e respeito nas sociedades modernas, onde a diversidade física é aceita e celebrada, diferente das práticas antigas onde as funções eram delimitadas pela aparência física. A história dos sacerdotes com defeitos físicos é rica em nuances, revelando-nos uma era de normas rígidas, mas também desvelando significados mais profundos sobre a comunidade e o papel do indivíduo nos serviços religiosos, mesmo quando as funções eram limitadas. Esta narrativa não apenas nos remete a um ponto de vista histórico, mas também nos chama à reflexão sobre a evolução dos conceitos de inclusão e dignidade humana através dos tempos. Com o passar das eras, aprendemos a reconhecer e valorizar o sagrado sob novas perspectivas, onde a pureza de espírito se sobressai à perfeição aparente.